Bom, gente, Jair Bolsonaro enviou uma carta ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, em que diz que a corte é guardiã da Constituição e deve ser prestigiada. Isso foi uma resposta ou uma tentativa de apagar o incêndio provocado pelo aquele vídeo de um dos filhos dele de que dizia lá que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Vamos dar uma olhada. O primeiro-ministro do Supremo a se manifestar sobre as declarações de Eduardo Bolsonaro foi o decano Celso de Mello. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que essa declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem o tipo de parlamentar cuja atuação no Congresso Nacional, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição da República. No fim desta segunda-feira, Jair Bolsonaro enviou uma carta ao ministro Celso de Mello. O candidato manifesta apreço ao magistrado e diz textualmente: quero, por escrito, deixar claro que declarações mais emocionais ocorridas nestes últimos tempos são fruto da angústia e das ameaças sofridas no processo eleitoral. E conclui: o Supremo é o guardião da Constituição e todos temos que prestigiar a Corte. A polêmica começou com a divulgação de vídeo gravado em julho, em que o deputado federal reeleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PSL, criticou uma suposta ingerência do STF. O parlamentar diz que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado em caso de impugnação de uma eventual eleição do pai dele, Jair Bolsonaro, à presidência da República. Obviamente, chamei a atenção dele, ele já se desculpou. Se for o caso, se desculpa novamente do ocorrido e nós reafirmamos o nosso profundo respeito com as instituições democráticas do Brasil. Da minha parte, eu gostaria muito que fosse uma página virada. O presidente do Supremo, assim que voltou de uma viagem de trabalho à Europa, se manifestou em nota. Dias Toffoli defendeu o respeito à ordem jurídica. Em um evento sobre os 30 anos da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também repudiou a declaração. Bom, aí Bolsonaro tentando apagar um incêndio que realmente... o puxão de orelhas que o filho do Bolsonaro levou do decano Celso de Mello foi ótimo. O Celso de Mello é um ministro realmente da corte respeitado, né? Pelas suas decisões, pelo seu modo de vida. E aí coube a ele ali dar um passa-moleque bem dado realmente, porque não se fala uma coisa dessa nem de brincadeira. E agora a campanha de Bolsonaro está tentando desarmar mais essa bomba, né, Zezé? Eu acho que, assim, sinceramente, acho que já desarmou. Foram muitas críticas ontem, acho que todo mundo reconhecendo que isso não se fala nem de brincadeira. E, assim, eu ouvi comentários também acerca que o Supremo, com essa, deveria aprender a se autorrespeitar também. E não fazer mais aquelas cenas que fragilizam tanto esse poder da República, que ele não pode ser fragilizado. Aonde que um carinha desse, eu fico olhando para a cara dele, né, garoto, como diz o pai dele quer reduzir a maioridade penal de 18 para 17, chama um cara de 30 e tantos anos de garoto. Então, o meu ponto é o seguinte: aonde que esse garoto foi buscar, assim, autoridade para falar dessa forma do Supremo Tribunal Federal? Sabe, o Supremo tem que aprender a se comportar também, para que nunca mais haja isso. A democracia é um bem, sabe, que eu acho que as pessoas que não viveram uma ditadura não têm ideia do que é a democracia. Sei lá. Rose. Então, eu acho que o Bolsonaro mandou o ofício lá pro ministro, né, que chamou o filho dele de golpista, e
E aí o Bolsonaro também recuou e tentou desfazer o mal-entendido. O próprio Eduardo Bolsonaro escreveu que foi uma fala fora de contexto, que ele falou numa brincadeira. Mas o fundo que está em tudo isso é que existe, Zezé, uma questão de autoritarismo, tanto da parte do Eduardo Bolsonaro, como da parte do... Eu não sei falar aquele nome daquele deputado do PT, Valdos... o do Vadidamus, Zé Dirceu, o próprio Lula. Então, tudo isso, essas falas autoritárias, elas confrontam a democracia, não deveriam existir. E aí, Zezé, assim, você fala, né? Eu entendo o que você quer dizer quando diz que um moço, né, acabou afrontando o Supremo. E talvez por causa das próprias atitudes. Naquele filme, naquela seriado, o Mecanismo, o Supremo é colocado como um órgão que tudo que é investigado pela Polícia Federal, pelas outras instâncias do Judiciário, quando chega na Suprema Corte, é meio que colocado panos quentes, né? Então, e isso tem que mudar mesmo. E eu acho que nós tivemos algumas condenações, né? Demoraram da Lava Jato, mas tivemos. Então, tivemos uma, né? Acho que foram duas, não foram duas? Acho que foi uma até agora. Eu lembro de duas, mas também não tenho... não tenho mais certeza, porque mas o que o fato é o seguinte, que qualquer palavra, qualquer discurso de viés autoritário é muito complicado para a gente. Hoje eu mandei até para vocês, eu li um artigo da Miriam Leitão, não sei se vocês leram, que eu gostei, Zezé, porque ela diz assim, a ditadura, nos moldes dos anos 1960, ela não vai acontecer. E aí ela usa o Hugo Chávez. A primeira vez que o Hugo Chávez tentou tomar o poder foi de forma militar. Aí ele não conseguiu, foi preso, e depois ele conseguiu pelo voto direto e ele foi desconstruindo a ditadura. Então, e nós sempre falamos a democracia, né? Isso, desconstruindo a democracia. E nós sempre falamos aqui que qualquer ditadura, ou de esquerda ou de direita, é algo abominável para a gente. Nós não queremos. Então, a minha angústia nesse momento é justamente essa de temer, Sena, o que vai poder acontecer, o que acontecerá nos próximos anos no Brasil, e sendo nós os pilares da democracia, porque a imprensa é um pilar da democracia. E aí, quando o PT tenta, Zezé, disciplinar ou controlar a mídia, ou quando os filhos do Bolsonaro usam o Twitter, e o próprio Bolsonaro, que no discurso dele falou mal da Folha de São Paulo no domingo, tudo isso me deixa angustiada, porque os dois partidos que hoje disputam a presidência da República colocam em xeque os pilares da democracia, entendeu? Cada vez mais a sensação que eu tenho, Rosa e Sena, é que a gente tem que reafirmar o nosso trabalho. E uma coisa que você defende muito, aliás, a gente brigava um pouco, né? Obrigada. Para desse outro lado. Eu falava, outro lado dandinho, tenha dó, Rosa, não vou ouvir. Vai ouvir, sim, não vou. Vai! Então, cada vez mais a gente vai ter que fazer um jornalismo isento, um jornalismo classudo, porque só assim a gente pode combater um Bolsonaro, um Haddad na figura, um PT na figura Exatamente. Do Haddad. Não tem outro caminho. E aí, a fake news, como o Sena estava falando, ela veio para poder desconstruir tudo isso. O que mais sofreu com as fake news foi a campanha do PT. O Bolsonaro conseguiu colar no Haddad a história do kit gay, Zezé. Só para você ter uma ideia, quando foi, Zezé, que nós separamos uma página de jornal ou um comentário para falar de fake news em eleições, Sena? Não fizemos isso nas eleições passadas. Nessas eleições, por exemplo, no Metro, Zezé, na edição de sexta-feira, vai ter uma página só falando de fake news. Do Haddad, por exemplo, que pegou mesmo, foi a história do kit gay, mas também teve uma contra o Bolsonaro, da história da Aparecida, que ele teria... como que eu feito vou dizer? Um projeto para tirar de padroeira. Isso, não ser padroeira. Ferindo a fé dos católicos. Então, Zezé, esse tipo de campanha mentirosa, ela não deixa a gente entender quem são os candidatos, quem é o sujeito que eu estou votando. Você está entendendo? Mas eu acho que a fake news é uma guerra perdida. Eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente fazer um jornalismo bem feito, como a Zezé falou, e tentar instruir a sociedade para checar as informações que recebe. Agora você não consegue controlar uma notícia falsa, como antigamente tinha o boato, né? Eu me lembro, em eleições passadas... Carlos Sampaio, que eu diga. Gente, é o que eu
Valeu demais. Em eleições passadas, eu já trabalhei em equipe de produção de horário eleitoral gratuito em campanhas. Já fiz algumas. E o que existe? E sempre existiu? Uma central de boatos. Mas boato feito justamente para desconstruir o adversário. Então o cara ia pessoalmente num bairro e soltava lá naquele bairro um boato. Ó, fulano bate na empregada, viu, dela. Bate na mulher. O Carlão era, lembra, no ônibus. O pessoal tomava o ônibus. WhatsApp só, mas o boato, a mentira era a mesma coisa. É muito louco. Era exatamente a mesma coisa. E Só agora, que agora é a velocidade. A velocidade, né? E a lente de aumento, claro. Né? Você consegue mandar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Mas agora eu não consigo mensurar qual dos dois recebeu mais boatos, mais fake news. Eu acho que na campanha do PT recebeu mais. Não sei. Não, recebeu. Eu não sei se colou mais nele do que no outro. Recebeu. Porque a campanha do Bolsonaro foi estruturada nas redes sociais. Ela está à frente da campanha do PT. Tanto que a campanha do PT não se preparou para poder se confrontar em relação a isso. Eu não tenho essa leitura, mas pode ser. Eu tenho. O que acontece? O fato é que, às vezes, você cria um boato, você cria... Qual que é a estratégia do boato? É a mesma estratégia daquela conspiração, né? Aquela história da conspiração. Você pega um pedaço de verdade, um pedaço de coisa que aconteceu e mistura junto com outra notícia fake e joga aquilo lá. Então, como o pessoal sabe que a esquerda, o Haddad, o pessoal lá é ateu. Aí o pessoal lá tem todos os movimentos sociais, daquele negócio de feminista, de não sei o quê, ao lado deles. Aí quando chega, você pega uma fotografia do pessoal lá pelado na frente de uma igreja, simulando o aborto de Maria na frente de uma igreja. Quer dizer, aquilo é uma coisa que aconteceu, não é boato. Aquilo é uma coisa que está lá, que está registrado. E o pessoal não esconde que aconteceu. Só que eles pegam aquilo lá e associam a uma candidatura que está intrinsecamente ligado ao movimento que apoia aquele partido. Agora, pode ter acontecido isso lá em 92, só que o pessoal pega e coloca como se tivesse acontecido agora. Entendeu? Essa é a fake news. Só que o negócio aconteceu e não tem como dissociar de uma coisa da outra. Então, tem muita fake news que tem esse viés. E aí, se fez uma coisa lá... Agora, tem uma coisa... Agora tem fake news que é mentirosa. E agora nós temos também um imenso esforço da imprensa oficial, né, do jornalismo profissional, inclusive a Band faz parte, de que tem uma checagem contra a fake news e fez uma aliança lá para ajudar o pessoal a checar. Mas se o pessoal não quiser ir lá checar e compartilha, não resolve nada. O pessoal não quer checar. É o que está acontecendo. O pessoal não quer. Então, por exemplo, ele já escolheu o candidato dele, ele está pouco se lixando se aquilo que ele está compartilhando é mentira ou não. Exatamente. O que importa é que ele está ou trazendo apoio para a candidatura dele. Olha, Só que ele pode estar destruindo o país, né? Eu acredito sinceramente que isso tem a ver também com o antipetismo. Sabe? Se é uma calúnia, se é uma mentira, uma fake news sobre o PT, eles falam não tem, merece. É isso que eu tenho ouvido das pessoas. Acho que tem um pouco disso também. Eu acho triste, mas é isso.